Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre tecnologia de aplicação. Esse tema que faz parte da questão de boas práticas agrícolas, ele envolve hoje todo o processo de aplicação e uso correto dos produtos sanitários. Eu gostaria de me apresentar inicialmente, né? Eu sou Ulisses Antoniassi, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade de Londrina, tenho mestrado e doutorado pela Unesp de Botucatu, trabalho na Unesp de Botucatu na Faculdade de Ciências Agronômicas, né? Sou professor do Departamento de Engenharia Rural. No departamento, então, enquanto professor da área de máquinas agrícolas, a gente tem várias áreas de atuação e, especificamente para o tema desse webinar, a gente tem a área de tecnologia de aplicação, que é ligada à questão do uso das máquinas de pulverização. E aí, para esse trabalho que se faz no Departamento de Engenharia Rural de Tecnologia de Aplicação, a gente trabalha com dois grupos de pesquisa. Na verdade, a gente divide isso em dois núcleos, né? Existe o NTA, que é o Núcleo de Tecnologia Aeroagrícola, que trata do uso de aviões na agricultura, então isso inclui, né, o uso de avião para aplicação dos produtos sanitários, mas inclui também outros temas de uso do avião na agricultura, como, por exemplo, o uso de avião para combate a incêndio, né, e outros usos. Então, o NTA cuida dessa parte da aplicação aérea, né, da aviação agrícola, e o NEMPA, que é o Núcleo de Ensaio de Máquinas e Pneus Agroflorestais, que é o grupo de pesquisa que trabalha com as máquinas terrestres. Então, aí, dentro do NEMPA tem toda o espectro de máquinas, né? Então, entre tratores, semeadoras, cada um com os seus coordenadores, seus professores, e aí dentro do uso das máquinas terrestres existem os pulverizadores terrestres, né? Uma parte importante da tecnologia de aplicação, e aí a gente então inclui esse núcleo como parte das atividades, né, de tecnologia de aplicação dentro do nosso grupo de trabalho. Na Unesp de Botucatu a gente tem várias disciplinas que tratam do tema, né? Algumas eu sou responsável, outras são outros professores, mas especificamente no ensino de pós-graduação, a gente tem inclusive uma disciplina direta no assunto, que é a disciplina de aviação agrícola, onde a gente trabalha também com a parte da tecnologia de aplicação, né? A gente selecionou uma série de assuntos para tratar com vocês dentro da ideia de discutir tecnologia de aplicação como conhecimentos ou como conceitos básicos. Dentro desse webinar eu vou procurar mostrar para vocês o que a gente tem de base tecnológica para discutir a tecnologia de aplicação e vou procurar dar alguns exemplos, posicionar alguns temas que vão dar suporte para o entendimento básico. Evidentemente que, na medida que vocês tiverem dúvidas, vocês devem encaminhar as perguntas de vocês. Essas perguntas elas vão ser, na medida do possível, respondidas online ou, né, posteriormente, a gente vai receber do pessoal da organização essas perguntas para que a gente possa trabalhar depois. E sem prejuízo de que vocês continuem seguindo nas redes sociais e nos links que a gente vai distribuir o que a gente está produzindo de conteúdo sobre tecnologia de aplicação dentro desse site de boas práticas, né? Bom, a tecnologia de aplicação enquanto conjunto de conhecimentos para a aplicação dos produtos, ela precisa ser entendida, né, como uma integração de uma série de assuntos, de uma série de conhecimentos. Na verdade, eu vou procurar colocar isso como uma relação, né, dessa integração de conhecimentos com alguma coisa de inovação tecnológica para que a gente possa entender aonde a gente está neste momento com a tecnologia de aplicação. Então, qual é o status presente do conhecimento. Então, essa parte básica seria muito importante, mas é legal a gente entender a tecnologia de aplicação como dentro de um contexto, de uma visão um pouco mais moderna, um pouco mais baseada naquilo que a gente tem hoje, né? Pensando no enfoque de boas práticas, que é o que a gente busca dentro do trabalho que a gente faz dentro desse site de boas práticas agrícolas, né? Então, quando a gente coloca a integração de conhecimentos como um tema que congrega essa questão da aplicação, a gente precisa separar muito bem o que o público em geral enxerga como tecnologia de aplicação e aquilo que a gente procura posicionar dentro de boas práticas. Então, quando a gente fala de tecnologia de aplicação, quando nós estamos discutindo isso,
seja numa aula, seja numa palestra, num treinamento prático, numa fazenda, em qualquer que seja a atividade que se fala de tecnologia de educação, a primeira imagem que vem é de uma pulverização, exatamente como a imagem que vocês estão vendo, né? Então, seja uma máquina de grande porte, seja um avião agrícola, seja um pulverizador costal, o processo de pulverização ele aparece como imagem de fundo do tema tecnologia de educação. Só que seria importante a gente entender que o processo de pulverização é apenas uma parte da tecnologia de educação. Hoje a gente tem, né, dentro dessa definição da tecnologia de educação, muita coisa que define a técnica a partir de conhecimentos, né, que a gente precisa ter do ambiente, dos alvos da aplicação, né, daquilo que vai dentro do pulverizador, da cauda, então, dos produtos fitossanitários, dos adjuvantes, né, das formulações. A gente precisa ter um entendimento muito importante dos recursos humanos, né? Então, quando vocês veem RH aí, entendam realmente, né, como aquela pessoa que está dentro da cabine do pulverizador né, controlando de alguma forma essa atividade. E a gente precisa também ter o entendimento do papel da tecnologia de informação. Por isso aparece TI, né, TI de tecnologia de informação, porque quase tudo hoje, né, invoca algum conhecimento ligado à TI. Então, a gente tem aplicativos, a gente tem máquinas controladas eletronicamente. Mesmo nos sistemas mais rudimentares de aplicação, a gente vai ter que lançar mão, por exemplo, de um catálogo para selecionar uma ponta, ou de um livro, que pode ser um e-book, por exemplo, para buscar um conhecimento. Então, é muito difícil que se faça hoje tecnologia de educação sem que a gente tenha a tecnologia de informação ligada. Então, se a gente observar todos esses conceitos integrados, então a gente vai ver que sim, a pulverização é muito importante enquanto parte da tecnologia de aplicação, mas também o conhecimento adequado do ambiente. Então, todos os fatores do ambiente que interferem no processo. Então, vamos imaginar a temperatura do ar, a umidade, né, a velocidade do vento, a insolação, o horário do dia ou da noite, né, qualquer fator ambiental que possa interferir no processo tem que fazer parte, né, do entendimento da tecnologia de educação. Se a gente for observar os alvos, né, então, nós estamos vendo plantas, né? Então, as plantas, elas têm uma arquitetura, elas têm uma fisiologia. Se eu pensar no alvo como sendo uma praga, por exemplo, então os insetos têm os hábitos, têm o seu posicionamento na arquitetura da planta. Se a gente pensar o alvo como plantas daninhas, então a gente tem todos esses aspectos também de arquitetura, de formato, né, formato da folha. E se a gente pensar em qualquer que seja o alvo, mesmo que seja o solo, a gente vai ter uma gama de conhecimentos muito importantes que vão dar suporte para o entendimento da tecnologia de educação. Então, a gente já está ligando, né, o ambiente com seus fatores e o alvo os alvos, né, com os seus fatores. Então, esses dois elementos vão estar interagindo com a pulverização. No caso da cauda, se a gente quiser detalhar um pouco mais, vocês podem imaginar, por exemplo, todo o processo de decisão que leva a você ter produtos dentro dessa cauda. Então, a decisão agronômica de selecionar um produto fitossanitário ou mais produtos, se eu tiver uma mistura em tanque, os adjuvantes que podem ser colocados tanto em mistura em tanque como eles já presentes nas formulações dos produtos, as próprias formulações, então quando a gente escolhe um produto sanitário, se ele é de uma formulação sólida ou líquida, os vários tipos de formulação que a gente tem, né? Formulações sólidas, formulações líquidas, e os seus componentes vão interferir no processo de pulverização, e óbvio, como a gente já disse, né, aquilo que é ligado ao poder de tomar decisão, né? Então, o operador da máquina sendo representado pelos recursos humanos e a tecnologia de informação que vai dar esse suporte todo. Então, se a gente entender tudo que a gente pode fazer de inovação e tudo que a gente tem de conceito básico na aplicação, a gente tem que posicionar isso como uma integração de todos esses fatores para que a gente deixe de entender a tecnologia de aplicação apenas como processo de geração de gotas. Para que a gente possa, né, olhando isso de uma maneira um pouco mais moderna, desvincular a tecnologia de aplicação apenas à imagem da ponta pulverizando, né? E quando a gente coloca a tecnologia de aplicação como um objetivo dentro do uso dos produtos sanitários, talvez aquilo que a gente tenha de objetivo na aplicação seja, de fato, atingir os alvos. Então, quando se fala de cobertura dos alvos, quando eu entrego
um desafio a quem vai estar pensando na aplicação de atingir um objetivo, atingir o alvo, então eu coloco como desafio obter essa cobertura. Essa cobertura pode ser a cobertura do solo, se eu tiver uma aplicação no solo, a cobertura de um inseto, se eu tiver a aplicação desse inseto, mas obviamente que de uma maneira um pouco mais intuitiva, vamos usar como exemplo, né, para que fique mais claro, a aplicação de um produto que vai ter uma ação foliar. Então vamos imaginar que seja um inseticida, um fungicida, um herbicida, mas que seja de ação foliar. E aí nesse caso, a cobertura desse alvo, a cobertura das folhas dessa planta, depende de uma série de fatores, né? E a gente tem, né, uma equação antiga que foi delineada na década de 1960, essa equação ela coloca a cobertura como resultado de uma conta de dividir. E aí fica fácil de fazer analogias, né, porque conta de dividir é uma coisa tão natural, né, dividir as coisas. E se a gente observar que o resultado de uma conta de dividir depende daquilo que está acima e daquilo que está abaixo dessa fração, né, a gente começa a entender como a cobertura se comporta a partir dos fatores que dão origem a essa cobertura. Então, a gente tem na parte de cima dessa conta de dividir, né, o volume de aplicação, por exemplo, quantos litros por hectare estão sendo aplicados. A gente tem a taxa de recuperação, que seria, por exemplo, aquilo que de fato, quando a gente pulveriza, fica retido nas folhas, atinge as folhas. Então, vamos imaginar que eu aplico 100% da minha cauda e eu tenho uma recuperação de 80%. Então, a taxa de recuperação é 80%. Então, obviamente, quanto maior essa recuperação, maior a cobertura. E o fator de espalhamento das gotas. Obviamente, quando essas gotas vão atingir as folhas, elas vão se espalhar. E aí, o volume de cauda, a recuperação e o fator de espalhamento são fatores que a gente chama de diretamente proporcionais à cobertura. Então, se eu aumentar esses fatores vão gerar aumento na cobertura. De uma maneira inversa, né, os elementos que estão embaixo na conta de dividir são elementos que vão ter um comportamento inversamente proporcionais à cobertura. Então, se eu colocar nisso a área foliar o diâmetro das gotas, eu vou entender que se eu tiver todos os fatores contidos e mantidos da mesma maneira, e eu tiver uma planta que cresce, então à medida que aumenta a área foliar dessa planta, então a cobertura dos alvos para aquela mesma aplicação começa a ficar cada vez menor, né? Então é importante a gente entender então o comportamento da cobertura quando eu vou modificando, né, ao longo do crescimento das plantas da área foliar. E o diâmetro das gotas, ele tem uma relação muito importante com o volume de cauda, porque quando a gente faz o processo de pulverização, né, que é uma das partes importantes da tecnologia de aplicação, a gente efetivamente pega aquele volume de aplicação, ele é finito. Vamos imaginar que eu ajusto uma aplicação para aplicar 100 litros por hectare. Então, eu vou pegar aqueles 100 litros e vou distribuir em um hectare, em 10 metros quadrados. E eu vou distribuir esse líquido justamente dividindo, né, picando esse líquido em gotas. E aí o tamanho das gotas vai dar uma proporção de cobertura. Então, se eu coloco gotas menores, então se eu coloco um valor menor nessa letra D, que é o diâmetro das gotas, eu obtenho uma cobertura maior. Por quê? Aí a física é simples, né? Se eu tenho uma quantidade de líquido finito e eu divido ele em gotas pequenas, eu tenho um grande número de gotas. Se eu pego esse mesmo volume e divido em gotas grandes, então eu coloco um valor de tamanho de diâmetro de gota maior, cai a cobertura por quê? Tendo gotas maiores, eu passo a ter um menor número de gotas. Isso gera uma cobertura menor. Então, esses 5 fatores, né, o volume de aplicação, a taxa de recuperação, o fator de espalhamento, a área foliar e o diâmetro das gotas, são os fatores que, de uma maneira simplista, mas bem posicionada do ponto de vista técnico, definem como vai ser a cobertura do alvo. E aí, a partir desses fatores, é que a gente faz, então, a definição dos parâmetros da aplicação. E talvez dos parâmetros da aplicação, aquele que é mais intuitivamente ligado ao processo de pulverização seja o espectro de gotas, porque, né, na hora que todo mundo pensa na aplicação, a gente pensa nas gotas e aí tem que entender, então, da onde aparece esse espectro de gotas. E o legal desse processo de geração das gotas, né, é que a gente observe, né, que quando eu coloco uma ponta para pulverizar, então eu tenho um processo de pulverização, a gente vai pegar esse líquido, né, eu tenho aí uma imagem, né, de uma ponta pulverizando. Eu vou pegar esse líquido e vou dividir ele em gotas. E esse espectro de gotas que gera essa quantidade de gotas, a gente vê aí, né, que tem gotas maiores, gotas menores, é bem diverso, né? Esse espectro de gotas é a população de indivíduos
que vai cumprir aquela tarefa de atingir o alvo. Então, eu deixo de ter um líquido, que é uma coisa, né, unitária, e passo a ter uma série de indivíduos formando uma população de gotas. E essa população, então, precisa ser entendida, precisa ser estudada. A gente tem um questionamento sobre isso, vou pedir para o pessoal passar essa questão para a gente. Na verdade, voltando um pouquinho ao assunto, Daniel Breda perguntou, da taxa de recuperação, eu não entendi muito bem. O professor podia explicar um pouquinho melhor? Daniel, essa taxa de recuperação, ela é aquilo que você não perde. Quando, mais para frente na apresentação, a gente vai entrar com o conceito, nós estamos chegando lá, né? Vamos entrar no conceito de espectro de gotas e a gente vai ver que daquela população de gotas, nem todas vão atingir o alvo, a gente vai perder algumas, né? E essas gotas que se perdem no processo, elas não fazem parte da recuperação. Então, como eu disse, se eu aplico 100 litros por hectare e 10% do que eu apliquei se perde, então eu tenho uma recuperação de 90%. Então, se você esperar um pouquinho, quando a gente estiver evoluindo essa questão do espectro de gotas, a gente vai explicar as gotas que se perdem e aí vai ficar mais claro esse processo de recuperação. Mas voltando à questão da população, então, quando a gente define a pulverização e coloca esse conceito de população de gotas, a gente tem aquela ideia da população como sendo uma população, como uma população de uma cidade, a população de insetos de uma lavoura, né? Então, a população, então, o pessoal que lembra, né, das aulas básicas de estatística, em geral as populações elas se comportam com o que a gente chama de uma distribuição normal, né? Então tem indivíduos que estão na média, tem indivíduos que estão abaixo da média, tem indivíduos que estão acima da média. Então essa figura que a gente está mostrando, né, que se assemelha a uma curva de distribuição normal, ela apresenta bem na média a média do tamanho de gotas. Então eu deixei no cantinho superior direito ali a população de gotas sendo gerada, né? E a gente vai imaginar aquela variabilidade, aqui, todos aqueles tamanhos de gotas sendo distribuídos, né, a partir dessa curva. Então, o que a gente entende como média da população, né, é o que está ali no meio da distribuição, é o que todo mundo convenciona chamar de diâmetro mediano volumétrico ou um diâmetro médio que representa essa população. Parte da população é menor que a média, parte é maior que a média. Mais ou menos como a altura das pessoas, como o peso das pessoas, a quantidade de cabelo das pessoas. Eu, por exemplo, estou abaixo da média em termos de cabelo, tá certo? Então, eu estou na parte mais abaixo da curva. Essa população de indivíduos que está abaixo da média, né, essa população de gotas menores do que a média, são gotas que têm muita facilidade de serem perdidas no ambiente. Imagine que são gotas tão fininhas que, quando lançadas, né, quando pulverizadas, elas podem, por exemplo, se evaporar ou se deslocar, por exemplo, para outros locais. Isso configura um processo que a gente chama de deriva, né, que é a perda das gotas. E aí, justamente, esse processo de deriva diminui aquela taxa de recuperação. Então, quando a gente coloca essa curva normal mostrando essa distribuição, a gente quer dar o entendimento de que as gotas não são todas iguais e que, de maneira muito importante, a gente tem que entender, principalmente, as gotas que estão abaixo de um determinado tamanho. Aí, na curva, eu coloquei as gotas abaixo de 150 micrômetros. Por que isso? Porque são essas gotas que, eventualmente, podem ser perdidas, né? E elas podem, então, sofrer esse processo de perda que diminui essa taxa de recuperação. Agora, quando a gente tenta entender um pouco a estatística dessa população, então a gente tenta dividir, né, a população em gotas dividido por volume, né, que sejam menores do que a média e maior que a média. Na realidade, a gente, para facilitar, né, imagina que a gente pudesse congelar todas as gotas, colocar todas enfileiradas acima de uma mesa e somar o volume dessas gotas da menor para maior. Então, na medida que a gente vai somando esse volume, a gente vai somando o volume até chegar em 50% do volume pulverizado. Quando a gente atinge 50% do volume pulverizado, essa gota que divide, né, o líquido pulverizado em 50% do volume tem gotas menores e 50% do volume das gotas maiores, a gente chega no DMV. Por isso que ele chama diâmetro mediano volumétrico, que é justamente o diâmetro que representa a divisão. 50% do líquido pulverizado tem gotas menores do que esse diâmetro, 50% do líquido pulverizado tem gotas maiores do que esse diâmetro. Essa estatística é muito importante porque ela é referência. Os técnicos de aplicação utilizam muito essa referência para se referenciar as gotas ou para denominar
as gotas. Agora, do ponto de vista daquilo que a gente de fato tem de útil na aplicação, ou pensando naquela taxa de recuperação, uma outra parte importante da população, né, é o percentual dessa população que compreende as gotas que são menores do que um determinado valor. Então, eu coloquei no slide para vocês aí as gotas menores do que 100 micrometros. Por quê? A gente sabe que essas gotas são tão pequenas que elas são muito fáceis de serem perdidas por deriva. Então, quanto maior esse percentual de gotas mais fininhas, maior é o risco de deriva. Então, você perde aquela recuperação que está na equação de cobertura. E aí você não perde cobertura, perde desempenho da aplicação. Mas mais importante do que perder o desempenho é que essas gotas menores do que 100, elas acabam gerando a deriva, que é um risco, né? É um risco de contaminação de áreas vizinhas, de fitointoxicação de uma lavoura vizinha. Então, a gente fica muito de olho nesta parte da população, nesta fração da população que está muito abaixo da média, né? E a gente coloca com uma faixa de corte, por exemplo, 100 micrometros, que representam então, as gotas que estão mais propensas a serem perdidas. E se a gente quiser uma análise global da qualidade dessa população de gotas, pensando de novo, lembra que lá no canto superior direito está lá a pulverização acontecendo, a gente só congelou a imagem dela, né? A gente posiciona uma estatística da pulverização que a gente chama de amplitude relativa. Isso é uma adaptação de um conceito estatístico, mas é uma forma de eu colocar um índice de variabilidade, né? Vamos chamar essa amplitude de um índice de variabilidade. Então, quanto mais variável o tamanho de gotas, maior a quantidade de indivíduos que eu tenho fora da média. Isso vai tornando a aplicação menos interessante. O ideal é que a gente tivesse uma maior quantidade de indivíduos na média. Então, uma das estatísticas importantes é essa amplitude relativa. É uma medida de qualidade. Então, quando eu tenho uma amplitude menor, significa que eu tenho menor variabilidade de tamanho de gotas. Então, como que eu faço esse cálculo? Eu pego o diâmetro das gotas que representam 10% do volume, sempre da menor para maior, né? Então, eu vou dizer, essas são as gotas menores. Eu pego o diâmetro que representa o acúmulo até 90% das gotas em volume, simbolicamente eu coloco com as gotas maiores, e aí eu pego as maiores menos as menores, dividido pela média, e aí eu gero a amplitude. E aí eu posso comparar pulverizações. Então, uma pulverização de maior amplitude, ela tem muita variabilidade de tamanho de gotas, isso é menos desejável, né? E uma pulverização com menor amplitude, né, representa uma pulverização que tenha gotas mais uniformes, com menor variabilidade de tamanho de gotas, e isso então representaria uma pulverização com um pouco mais de qualidade. Na realidade, a gente tenta, né, usar essas várias estatísticas. Então, recapitulando, a gente tenta usar o diâmetro médio como uma referência global, a gente tenta usar o percentual de gotas que está abaixo de 100 como uma forma de entender o potencial de risco de deriva da aplicação, e a gente usa a amplitude relativa como uma forma de entender a qualidade dessa distribuição, de forma a dizer que com uma amplitude maior a pulverização é de menor qualidade, com uma amplitude menor as gotas são mais próximas dessa média e eu tenho uma pulverização de melhor qualidade. Baseado nesses parâmetros que eu passei para vocês, então a gente começa a definir o que são as classes de tamanho de gota. Na realidade, aqueles diâmetros que eu passei, o diâmetro que representa 10%, o diâmetro que representa 50%, que é o DMV, o diâmetro que representa 90%, são aqueles números que compõem a amplitude, eles são obtidos em um ensaio de laboratório, onde a gente coloca algumas pontas de pulverização para fazer o seu trabalho. A gente mede isso, existe uma norma técnica, uma norma chamada S572. Essa norma é uma referência internacional para essa medida, e essas pontas são medidas a partir de algum método. Então, cada laboratório tem o seu método, existem 2 ou 3 tipos diferentes de técnicas para medir gota em laboratório, né? Vários tipos de equipamento, mas a gente coloca essas pontas que a gente usa de referência, então essas curvas que a gente está vendo de várias cores, né? Que representam a ponta 110,01, a ponta 110,03, 110,06, 80,08, 65,10, que são essas várias curvas, elas são, na realidade, pontas que eu vou testar em laboratório com o meu método de medição e vou determinar, então, aqueles parâmetros, né? O DMV, o DV01, o DV09, eu vou fazer o espectro delas. E aí fica fácil de eu depois, a partir desses valores que eu obtenho para essas pontas de referência,
eu determinar quando a minha pulverização ela se encaixa nessas classes. E essas classes, então, são padrões que depois podem ser comparados em qualquer lugar do mundo. Então, quando eu falo que uma técnica de aplicação ela é uma técnica de gotas muito finas, então está o MF aí. Em qualquer lugar do mundo, uma pulverização de gotas muito finas, ela representa uma pulverização cujas gotas são menores do que aquelas produzidas por uma ponta 110-01. Se você olhar a norma, isso tem lá uma pressão de pulverização. Então fica muito fácil. Se eu quiser saber, a minha pulverização, ela é o quê? Muito fina, fina, média, grossa, muito grossa, extremamente grossa. Então eu vou lá, no ensaio de laboratório, comparo os dados da minha pulverização com a pulverização padrão, que é um conjunto de pontas que a norma define, e eu vou ver. Então, se a minha pulverização tem um tamanho de gotas que fica entre das pontas 110-01 e 110-03, ela se classifica como uma pulverização de gotas finas. Se a minha pulverização tem um tamanho de gota entre a das pontas 110-03 e 06, por exemplo, entre a curva vermelha e a curva verde, então ela vai se posicionar como gota média. E assim por diante. Por exemplo, se eu tiver uma gota que é maior do que aquela gerada por uma ponta 6510, essas denominações são denominações técnicas das pontas, Então, se a minha pulverização gera uma gota maior do que a 6510, então essa pulverização minha é extremamente grossa. E essas classes são as classes que depois a gente utiliza quando a gente vai buscar nas tabelas das pontas de pulverização aquelas classes para selecionar as gotas. Então, eu vou lá no catálogo, pego o catálogo determinado do fabricante e vou selecionar. Eu quero para minha vazão, para o espaçamento entre as pontas, a velocidade que eu vou pulverizar, eu vou selecionar a ponta tal. E aí eu vou lá na tabela e procuro. Essa ponta oferece qual gota? Ela é gota fina, média, grossa, muito grossa, extremamente grossa. E isso delimita as questões de qualidade e as questões de segurança que eu tenho dentro do uso da tecnologia de aplicação. Então é legal que a gente entenda que essas letrinhas que aparecem nas tabelas de seleção de pontas, elas vêm do processo de avaliação de um conjunto de pontas em laboratório, de uma referência, de uma norma técnica. Então, isso é uma referência mundial. Então, todas as vezes que vocês enxergarem uma tabela desse tipo, que coloca as classes de gotas, essas classes de gotas elas vão definir esse espectro de gotas, e essas classes de gotas vão ser a referência que eu vou utilizar para que eu possa selecionar a ponta de acordo com a qualidade que eu quero da aplicação e a segurança que eu preciso imprimir a essa aplicação, pensando nas questões de deriva, nas questões de ambiente. E isso leva a gente a entender o processo de seleção das pontas. Então veja que a gente começou, desde o início, a construir um conhecimento explicando o que era a pulverização, a integração dos conceitos, procurando ampliar um pouco aquela ideia de que a tecnologia de aplicação é só a pulverização para ter um entendimento maior dos vários elementos que compõem a técnica. Mas, obviamente, o processo de pulverização é importante, então nós colocamos a pulverização como parte do processo para eu entender aí a engenharia da tecnologia de aplicação, que é o processo de geração de gotas. A gente, então, entendeu como essa população de gotas foi gerada e como ela foi classificada. Então, eu tenho uma determinada população que gera um espectro de gotas médias, eu tenho uma população que gera um espectro de gotas grossas, e a escolha dessas populações, para eu selecionar o espectro de gotas que me interessa, vem do processo de seleção das pontas de pulverização. Aí sim é importante que eu entenda que nesse processo de seleção das pontas, eu preciso entender quem são as pontas, e o que elas nos oferecem enquanto dispositivo de aplicação, enquanto equipamento que foi fruto de uma engenharia para que ela pudesse ser usada. Então, no processo de geração de gotas, o que as pontas determinam? Para não fazer confusão, são 3 coisas básicas, mas extremamente importantes no processo de seleção das pontas. Primeira coisa importante, é a ponta que define o formato do jato de gotas. Então, se o jato é no formato cônico, se ele é cone cheio, cone vazio, se ele é no formato de um jato plano, ou leque, como a gente chama, ou se ele é um formato de jato plano duplo, ou duplo leque, como a gente chama. Então, se ela tem uma distribuição que se assemelha a uma figura tridimensional, ou se é uma figura bidimensional, tridimensional seria o cone, ou esse duplo leque. E bidimensional, apenas o leque.
de qualquer maneira, a gente posiciona esse formato dentro da relação da pulverização com o tipo de alvo. Em geral, a gente escolhe as pontas com formato tridimensional quando eu tenho um alvo mais complexo. Então, o que seria um alvo mais complexo? Pense numa planta com uma arquitetura mais complexa, uma planta bastante enfolhada, né? E se eu tenho um alvo menos complexo ou um alvo mais plano, a gente posiciona, por exemplo, uma ponta de jato plano ou de leque, como a gente tem essa ponta que está no meio aí do primeiro desenho, né? Então, aí, quando eu tenho um alvo menos complexo, né? Uma planta pequena, de pouco enfolhamento, ou mesmo uma superfície plana como o solo, então a gente dá preferência para as pontas de jato plano. Então, a primeira coisa importante que as pontas vão determinar é o formato do jato de gotas. Na sequência, a gente, né, e essa decisão, esse formato do jato de gotas é uma decisão um pouco mais subjetiva, menos objetiva, né? Ela vai mais no sentido de entender a qualidade da aplicação, né, do que entender o cálculo, a calibração da máquina. Só que o segundo elemento importante que as pontas vão determinar, né, a vazão. Então, a vazão, sim, é um elemento de cálculo, de calibração de máquinas, e ela é definida pelo tamanho do orifício. Então, se eu tenho uma ponta que tem um orifício maior, então, para uma determinada vazão, para uma determinada pressão, ela vai dar uma vazão maior. Se eu tenho uma ponta com orifício menor, para uma determinada pressão, ela vai dar uma vazão menor. Então, até eu coloquei, né, essa ponta, por exemplo. Uma ponta 110,02, uma pressão de 40 PSI ou de 2,8 bar, vai dar uma vazão de 0,8 litros por minuto. Se aumentar a pressão, a vazão aumenta. Se aumentar o tamanho do orifício, a vazão aumenta. E essa determinação da vazão é fundamental no processo de calibração da máquina. Esse é o segundo elemento, né, que é muito importante na definição da função da ponta. E, obviamente, né, como a gente já descreveu na parte anterior da apresentação, a ponta determina o espectro. É a ponta que gera a população. E a população que depois a gente vai tirar aquela estatística com média, os indivíduos que estão abaixo da média, acima da média, tudo aquilo que a gente discutiu. Então, veja que ao selecionar uma ponta, a gente seleciona baseado num conjunto de informações. A gente não seleciona a ponta baseado simplesmente em uma questão assim, olha, eu tenho um modismo, eu tenho uma coisa que eu quero usar essa ponta ou não. Então, eu vou, de fato, selecionar em cima desses detalhes da definição da tecnologia de aplicação. Aí a gente classifica as pontas. Bom, aqui, de uma maneira um pouco mais didática, a gente separa as pontas, né, em famílias, né? Em primeiro lugar, a gente tem as pontas que são separadas em pontas que são usadas para aplicação em área total ou em faixa. Em geral, as pontas de área total são aquelas que são colocadas nas barras dos pulverizadores. Como a gente tem a sobreposição das barras, então a gente tem uma distribuição no formato triangular. E as barras e as pontas que são usadas individualmente ou para aplicação em faixa tem uma distribuição um pouco mais retangular. Na verdade, quando eu tenho a barra, que eu sobreponho as aplicações, aquele formato triangular gera uma distribuição mais uniforme. E quando eu tenho aplicação em faixa, né, quando as pontas são usadas individualmente, ou quando eu coloco, por exemplo, num pulverizador costal uma única ponta, então eu tenho que ter aquela distribuição mais retangular para ter uma dose mais uniforme. Então, essa é a primeira divisão, né? Depois, uma segunda divisão, eu vou determinar o formato do jato. Então, aí tem, né, jato plano duplo, ou leque, duplo leque, cone cheio, cone vazio, então aquela questão do formato. E depois eu tenho os vários tipos de funcionamento das pontas. Aí a gente separou, né, as mais populares, né? A ponta de jato cônico, de jato plano, de pré-orifício, de impacto e indução de ar. Que, vamos dizer, são as principais famílias de ponta de pulverização. A primeira que a gente está mostrando é a ponta de jato cônico. Então, ela tem um formato, né, do mecanismo que gera uma pulverização no formato do cone. Esse cone, ele, né, quando está pulverizando, ele tem uma rotação por causa do formato interno da ponta. E esse processo gera esse formato e, em geral, essa ponta está associada, né, muitas vezes ao uso de gotas mais finas e de alvos mais complexos. Né? Daí a necessidade de a gente ter o cuidado de usar essa técnica, né, com os critérios de redução de risco de deriva, porque essas pontas, em geral, são as que têm o maior risco de deriva. Não que não existam pontas de jato cônico de gotas grossas. Sim, existem. Mas a maioria do mercado das pontas de jato cônico são pontas de gotas mais finas, então a gente tem que ter esse cuidado, né? O segundo tipo de ponta é a ponta de jato plano, jato leque, mais comum. Ela é bem simples como mecanismo, apenas um orifício. E esse orifício gera aquele leque, ele tem um formato de uma elipse, e isso gera
um jato de gotas, né? Um jato de líquido se quebra em gotas, então a gente forma aquela população. Né? Eu tenho jato plano que a gente chama de jato plano comum e jato plano de uso ampliado. O jato plano comum ele tem um espectro de gotas mais constante em função de variação de pressão. Então, você varia um pouco a pressão, ele continua mantendo mais ou menos o mesmo tamanho de gota. E o de uso ampliado é um que você consegue ter uma faixa de utilização maior. Se você reduz a pressão, ele aumenta bastante o tamanho de gota. Então, você consegue gotas maiores, que são mais difíceis de serem carregadas pelo vento, né? Com pressões mais baixas. Se você precisa de uma pulverização que tenha gotas mais finas para dar melhor recobrimento, a gente aumenta a pressão e ela gera gotas mais finas. A gente chama esse tipo de ponta de uso ampliado. Né? O próximo tipo é o que se chama de ponta de pré-orifício. É similar àquela ponta de jato plano, só que ela tem esse pré-orifício, que é essa tampinha que tem na parte de baixo da ponta. Na verdade, isso é apenas como se fosse um restritor de fluxo. Ele gera uma menor velocidade do líquido dentro da ponta. Isso ocasiona um efeito hidráulico de aumento do tamanho da gota. Então, se você pegar a ponta de jato plano de uso ampliado, por exemplo, e colocar esse pré-orifício atrás, mudar só essa tampinha de trás, ela se transforma numa ponta de pré-orifício. Ou vice-versa. Se você tirar esse pré-orifício atrás, ela se transforma numa ponta comum de uso ampliado. E essas pontas, elas são bastante utilizadas, bastante populares, né, no mercado de pulverização. A próxima ponta que a gente tem são as pontas de impacto, aí já com gotas de média para grossa. Né? O processo de geração de gotas, apesar de ser um jato plano, é diferente. Você tem um orifício, tem um deslocamento desse líquido dentro da ponta, ele é arremessado sob pressão para uma superfície da própria ponta e ela quebra o jato de pulverização pelo impacto desse jato de líquido nesse anteparo. Né? E aí, dependendo do ângulo desse anteparo, como é feita a engenharia dele, você gera gotas maiores e menores. Então, você tem uma população de gotas maiores. E o último tipo de ponta, dentro dessas mais comuns, né, a gente tem as pontas de indução de ar. Em geral, essas pontas de indução de ar são pontas que geram gotas de média para grossa, para muito grossa. São duas gerações que convivem no mercado, que a gente chama de Venturi tipo 1, ou a primeira geração de pontas, são aquelas que têm aqueles furinhos do lado, que geram gotas extremamente grossa ou ultra grossa, ainda muito utilizado para aplicação de dessecantes, né, glifosato, 2,4-D, que são pontas realmente baixa deriva, e as pontas que a gente chama de segunda geração, ou Venturi tipo 2, né, que são as pontas onde eu tenho as entradas de ar mais próximas da extremidade da ponta, né, e essas pontas, sim, já posicionadas para um uso um pouco mais amplo, elas já começam a gerar gotas do espectro de gotas médias para cima. A gente tem aí gotas médias, grossas, e essas pontas já posicionadas, né, para um uso um pouco mais ampliado. Né? Óbvio que existem outros tipos, isso vai variar de fabricante para fabricante. A gente tem jato plano de impacto, jato plano duplo de impacto, jato de impacto com indução de ar. Então, aí você vai fazendo as várias famílias, né, de forma que a gente possa gerar vamos dizer assim, um conjunto de pontas que se posicionam em função das famílias e do tamanho de gota que a gente deve esperar. Então, se eu quero gotas finas e muito finas, eu vou para as pontas tridimensionais, então jato cônico, jato plano duplo, gotas de fina para média com as pontas de jato plano de uso ampliado, de média para grossa eu já entro com pré-orifício de impacto e algumas de indução de ar, e as gotas grossas, muito grossas, eu já vou direto para as famílias de pontas de indução de ar. De forma que, ao estudar, né, o tamanho da gota gerada em função da pressão, eu consigo sobrepor essas famílias todas para chegar no tamanho de gota que me interessa dentro da calibração da máquina. Então, para determinada pressão, determinada velocidade de deslocamento, para determinada calibração da máquina, eu vou lá selecionar uma ponta que dê um certo tamanho de gota, e a calibração da máquina acaba gerando a seleção das pontas. Dentro desse processo de seleção, um ponto importante de processo de tomada de decisão é você colocar nesta equação de decisão o volume de cauda. Lá na tabela de pontas, a gente seleciona as pontas pela vazão, né? Pela quantidade de líquido que passa por minuto. E essa quantidade de líquido que passa por minuto depende do volume de cauda. Né? Alguns autores chamam de taxa de aplicação. E, na realidade, esse volume de cauda ele é uma conta, né? Uma equação que a gente coloca para definir isso. E, de fato, o volume de cauda ele depende da vazão da ponta.
Então, genericamente, eu diria que o volume de cauda é a vazão da ponta dividido pela velocidade do espaçamento, né? Dependendo das unidades que você põe na equação, aparece 600, em alguns livros vai aparecer 60 mil, depende se você colocar metros, centímetros, mas de maneira bem clara, eu pegaria a vazão que eu quero da ponta e vou dividir pela velocidade do espaçamento. Vou colocar um exemplo para vocês verem, né? Se eu quisesse montar um cálculo de volume de cauda, eu poderia dizer, por exemplo, ó, se eu vou lá na minha pulverização e seleciono uma ponta que tem uma vazão de 1 litro por minuto, né? E eu vou estar trabalhando com a minha máquina a uma velocidade de 20 km por hora, e a barra dessa máquina está ajustada para um espaçamento de meio metro, então eu componho um volume de cauda de 60 litros por hectare. Como? Né? Então, lá, você está olhando a equação, né? 1 litro por minuto vezes 600, aí eu estou usando 600 porque eu estou fazendo o espaçamento em metros. Se esse espaçamento estivesse em centímetros, a gente colocaria 60 mil lá em cima. Esse 600 é uma constante apenas para ajustar as unidades, mas então 1 litro por minuto vezes 600, né? Então vai dar 600, o resultado da parte de cima. Se eu dividir por 20 km por hora vezes meio metro, cujo resultado vai dar 10, então 600 por 10 dá 60. Então, se eu colocar uma ponta, né, que individualmente aplica 1 litro por minuto, numa máquina que anda a 20 km por hora, com um espaçamento de meio metro, eu componho um volume de cauda de 60 litros por hectare. E esse volume de cauda significa que eu vou ter 60 litros para picar em gotas e cobrir 1 hectare de lavoura, né? E aí a complexidade da decisão desse volume de cauda em função de tudo aquilo que a gente precisa posicionar em termos de técnica. Hoje, se discute muito a utilização da água na agricultura, se discute muito a questão operacional do uso das máquinas, então existe muita discussão, né, do volume de cauda com relação a ele ser maior ou ele ser menor. A gente não vai colocar aqui nesse webinar nenhum juízo de valor, né? 100 litros por hectare é muito ou 100 litros por hectare é pouco, até porque isso varia muito de acordo com o mercado que a gente está discutindo, né? O que é alto volume para o mercado pode ser baixo volume para outro, né? A gente tem na fruticultura muitos exemplos de uso de técnicas de aplicação que usam 500 litros por hectare, 1.000 litros por hectare, 2.000 litros por hectare. E a gente tem aplicações na área de grãos que se utilizam de 50 litros por hectare, 70 litros por hectare. Então, essa escala de valor é muito difícil porque ela varia de cada mercado. Mas vamos supor que eu tenha um determinado volume de cauda. Então, o pessoal que está assistindo a gente, tem lá alguém que trabalha com fruticultura, pode pensar em 500 litros. E alguém que trabalha com grãos pode pensar em 50 litros. Não importa. Tá? Vamos pensar só no processo de reduzir esse volume de cauda. Por que a gente fala isso? Porque existem algumas vantagens, de fato, de você reduzir isso, né? Alguns produtos eles podem passar a ter um melhor desempenho. Se você pegar produtos que se dissociam em sal na cauda, né? Exemplo típico do glifosato, por exemplo. Então, ele mais concentrado, em alguns casos, pode dar um efeito melhor na cauda. Tem vários motivos para isso. Obviamente, hoje não dá para discutir todos esses motivos. Mas é claro, né, em muitas pesquisas publicadas, que esse produto ele se beneficia de você fazer um volume de cauda mais baixo, ou seja, concentrar o produto na gota. Então, alguns produtos vão ter melhoria de desempenho se eu faço um volume de cauda mais baixo. Obviamente que com um menor volume de cauda eu passo a ter um maior rendimento, eu tenho mais hectares tratados a cada tanque do pulverizador, né? Então, obviamente, eu tenho um melhor rendimento do operacional. Em geral, quando eu reduzo o volume de cauda, se vocês lembrarem daquela equação da cobertura, né? Se eu diminuir o volume, vai cair a cobertura. Então, para não cair a cobertura, eu diminuo o tamanho da gota. Então, em geral, a aplicação de volume de cauda mais baixo ela é feita, né, em geral, com gotas mais finas. E aí que entra um efeito colateral que até às vezes é desejável, né? Porque quando você reduz o tamanho das gotas, se você fizer a aplicação com respeito, segurança às condições meteorológicas, essas gotas mais finas vão ter uma cobertura melhor. E em alguns casos você pode ter um ganho qualitativo no controle fitossanitário. E obviamente então tudo isso, né, gera um potencial que eu tenha alguma redução de custos no meu sistema produtivo. Só que essa questão da redução de volume de cauda é uma questão que nem sempre ela é simples do ponto de vista do entendimento das vantagens que eu tenho dessa redução. Na realidade, o volume de cauda, ser entendido como o líquido que vai ser dividido em gotas, ele se posiciona, né, por um outro lado, num contraponto, como um fator de segurança. Quanto mais volume de cauda eu tenho, mais eu tenho gotas, né, pensando em gotas do mesmo tamanho.
Então, na medida que eu diminuo o volume de cauda, eu passo a fazer a operação de uma maneira mais difícil, porque eu tenho menos quociente de segurança. Eu posso ter menos gotas. E aí, tendo menos gotas, tudo fica mais difícil. Né? Como é que é mais fácil de atingir o alvo? Obviamente, tendo mais gotas. Então, no momento que eu diminuo o volume de cauda, eu passo a ter menos gotas. Essa diminuição do coeficiente de segurança, ela também vem de algum grau de degradação da qualidade da aplicação, quando eu reduzo o volume de cauda, pela questão operacional. Em geral, o pessoal, para reduzir o volume de cauda, às vezes eles aumentam a velocidade da máquina, né, e por aumentar a velocidade da máquina, muitas vezes eles causam mais oscilação das barras. Então, os processos vão acontecendo, né, cumulativamente, né, gerando, de alguma forma, algum tipo de degradação. E aí, essa degradação de qualidade pode gerar um problema de falha de aplicação. Então, eu passo a ter uma aplicação com menos qualidade. Tá? Então, em geral, a redução do volume de cauda ela leva, né, a um conjunto de processos que quase que sempre degrada um pouco a qualidade da aplicação. E essa variabilidade de dose, que é uma coisa que acontece muito quando eu reduzo o volume de cauda e, em geral, aumento a velocidade da aplicação, essa variabilidade de dose é um dos fatores mais importantes que eu tenho hoje para a questão de resistência. Né? Então, resistência aos inseticidas, aos fungicidas, herbicidas, todo esse processo de seleção de genótipos que possam ser tolerantes e resistentes. Então, tem, né, dentro de todo o tipo de estudo que possa ser feito para melhorar esse manejo, ele tem uma importância também dentro do tópico de tecnologia de aplicação. Eu diria que para minimizar o problema de variabilidade de dose, eu preciso trabalhar com volumes maiores, por isso que quando eu coloco a redução de volume como um problema, eu coloco essa questão da desuniformidade, né? E, obviamente, quando eu quero trabalhar de maneira sustentável com relação ao manejo da resistência, eu devo evitar essa variabilidade. Então, o volume de cauda é um problema com relação a isso, por isso que ele está colocado aqui como uma desvantagem. Outra desvantagem que eu tenho com a redução de volume de cauda é o problema das misturas em tanque, né? Óbvio, né? Se eu tenho menos água para diluir uma maior quantidade de produtos, eu passo a ter uma mistura mais difícil. E neste mercado que a gente vive hoje, que é sempre pressionado por questões de desempenho operacional, a gente tem que sempre fazer o mais rápido possível, em menor tempo. Então, as misturas acabam ficando populares, porque elas acabam minimizando as paradas para reabastecimento, eu acabo entrando menos vezes com a máquina na lavoura, e essa mistura acaba sendo mais difícil quando eu tenho o volume de cauda mais baixo. Então, de fato, aí a gente a gente acaba colocando, né, algumas desvantagens no processo. Um problema que vai se tornar muito frequente para quem faz a opção por reduzir o volume de cauda e por necessidade de manter a cobertura, tem que usar gotas mais finas, é a maior dependência das condições meteorológicas. Aí é a questão básica do espectro de gotas. Lembra da população, da distribuição normal e os indivíduos que são menores que a média? Lembra das gotas menores do que 100 micrômetros, por exemplo? Então, quando eu uso um volume de cauda mais baixo, em geral, a decisão técnica é reduzir o tamanho da gota para manter a cobertura, e as gotas mais finas são mais dependentes das condições meteorológicas. Eu tenho aí, né, aquela história do tiro no pé, né? Eu reduzo o volume para ganhar capacidade operacional, mas eu acabo trabalhando menos horas por dia. Por quê? Porque nas condições meteorológicas menos favoráveis, essas gotas mais finas acabam ficando impeditivas. Então é preciso ter um bom senso, né, em equilibrar aí desempenho com segurança, porque eu não tenha uma condição de perda maior. E na realidade, quando eu falho, né, quando eu não consigo fazer esse ajuste correto, esse equilíbrio correto da segurança com o desempenho, né? Então eu, por exemplo, trabalho com as gotas mais finas numa condição meteorológica adversa, né, fora do horário recomendado, eu acabo tendo maior risco de deriva. Como a questão operacional ela manda muito no processo, né, porque obviamente é uma questão que representa custo, representa o cifrão do processo, que é muito importante. Então, em geral, o volume de cauda ele né, o que direciona para o volume de cauda mais baixo é a redução de custos, e isso acaba levando, de alguma maneira, a um risco maior de deriva. E esse risco maior de deriva acaba sendo parte do processo, a gente precisa entender isso melhor. Né? Bom, pensando no espectro de gotas e no volume de cauda, a gente volta na ideia, né, inicial das estratégias de aplicação. Então, eu
resgato aquela equação da cobertura, né? No sentido de voltar a entender tudo que nós falamos, né? Então lembra que a cobertura que é o objeto da aplicação. Então, se a gente simplificar, né, essa conta dividir seria dividir o volume de cauda ou volume de aplicação pelo tamanho da gota, né? De maneira bem simplista. Então essa cobertura como objeto, como desejo que eu tenho, ela precisa ser definida em função de que estratégia eu vou lançar e como eu vou ajustar esses parâmetros para essas estratégias. Então, é legal aí a gente pegar essa conta de cobertura e tentar entender como ela se comporta dentro dessas estratégias. Bom, agora, que estratégias eu tenho? Na verdade, são várias estratégias. Algumas são bem óbvias, porque elas representam, em geral, o desejo de quem vai fazer a aplicação, né? Então, a gente coloca essas estratégias como estratégias comuns em função, né, de um requerimento técnico. E, obviamente, eu tenho as estratégias que são estratégias de sustentabilidade, por exemplo, redução de risco deriva ou manejo de resistência e tal. Então, vamos trabalhar com as estratégias mais comuns, né? De uma maneira bem constante, o mercado tem pedido para que a aplicação seja feita com volume de cauda mais baixo. Em alguns mercados, isso pode estar ligado até, né, de uma maneira simplista, à disponibilidade de água. Mas, em geral, isso não é por falta de água, isso é por uma destinação de redução de custo. Então, um volume de cauda mais baixo, menor, menos litros por hectare, significa mais hectares por hora na máquina, que significa um menor custo por hectare na aplicação. Então, esse talvez seja o ponto de interesse maior. E dentro da estratégia de redução de volume de cauda, então, olhando na equação, né, se eu diminuir o volume de cauda, para não perder cobertura, eu tenho que diminuir o diâmetro de gotas. Então, veja que eu destaquei o volume de cauda e o diâmetro de gotas como sendo fatores que vão estar relacionados. O meu objetivo é manter a cobertura. Então, se eu reduzo o volume de cauda, eu sou obrigado a reduzir o diâmetro para que a cobertura fique igual. Aquela história, né? 8 dividido por 4 é a mesma coisa que 4 dividido por 2. É uma conta de dividir. O que tem de errado aí? É que quando eu tenho a redução do tamanho de gotas, eu preciso tomar cuidado porque as gotas menores, em algum momento, elas podem representar um risco de deriva, né? Porque eu posso perdê-las, né? E se eu perder essas gotas, além do problema ambiental que eu vou estar gerando, porque a deriva, as gotas vão para algum lugar que não deve, né? Ainda assim eu posso perder parte da taxa de recuperação, lembra, né? A taxa de recuperação está na parte de cima. Então, fundamental que eu lembre que ao reduzir o volume de cauda, eu preciso tomar cuidado com as gotas mais finas, porque elas podem, eventualmente, né, serem perdidas. Uma segunda estratégia que é muito frequente e que a gente encontra muita gente buscando isso das várias maneiras que são possíveis é a estratégia de redução de risco de deriva. Hoje a gente tem uma pressão, né, dos órgãos ambientais em cima da tecnologia de aplicação para que ela seja feita de maneira responsável. Então, reduzir deriva é um dever da tecnologia de aplicação hoje, talvez o principal dever da tecnologia de aplicação no uso dos produtos sanitários. E a estratégia de reduzir risco de deriva ela se compõe desses fatores da mesma maneira. Bom, qual é a forma mais simples e mais direta de você reduzir risco de deriva? Aumentar o tamanho da gota. Então, as gotas maiores são menos factíveis de serem perdidas por deriva. É mais difícil do vento levar, é mais difícil de evaporar. Então, se eu aumento o tamanho da gota, isoladamente, cai a cobertura, né? Um valor maior na parte de baixo da equação faz um resultado menor. Então, para compensar o aumento do tamanho da gota, a gente aumenta o volume de cauda. Então, ao usar gotas maiores, eu preciso ao mesmo tempo aumentar a quantidade de líquido para não perder a cobertura. Então, essa estratégia tem que ser concomitante. E o legal é que, em geral, quando eu aumento o tamanho da gota, eu também aumento a taxa de recuperação, né? Então, lembra da pergunta, o que é a taxa de recuperação? A taxa de recuperação é aquilo que fica, que não é perdido. Quando eu faço gotas maiores, as gotas ficam. Então, eu aumento a recuperação e isso se traduz em algum benefício, né, na qualidade da aplicação. Tem uma outra estratégia muito solicitada, né? É uma coisa que assim faz parte daquelas perguntas que não querem calar, né? Sempre alguém pergunta, tem um treinamento, professor, como é que eu faço para melhorar a cobertura e a penetração das gotas? Então, quando eu tenho um alvo mais difícil, talvez o exemplo que a gente tenha hoje, né? Nós estamos numa época muito comum da gente ver plantas bastante enfolhadas, nós estamos aí no final do verão, bastante temperatura, umidade, então tem muita folha. Tá? Então eu quero mais cobertura e mais penetração. Quando eu falo dessa penetração, é as gotas entrarem no meio das folhas e atingir, por exemplo, as folhas internas, né, do dossel da planta. Bom, para ter mais cobertura e penetração, eu preciso do quê? Mais volume de cauda
fundamental, porque com mais volume de calda eu passo a ter mais gotas cobrem mais. E se eu puder, se isso for viável, eu puder diminuir o tamanho da gota, as gotas mais finas, elas têm uma capacidade maior de passar pelos intervalos das folhas e atingir as folhas de baixo, né? É como se fosse uma peneira, né? Então, as partículas mais finas é que penetram. Então, para ter uma pulverização que cobre mais e penetra mais, eu preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou lá, aumento o volume de calda e diminuo as gotas. Aí eu tenho um efeito multiplicador na cobertura. A única coisa que eu preciso tomar cuidado, que obviamente, como a gente sempre reforça, né? Quando a decisão inclui a redução do diâmetro de gotas, trabalhar com gotas mais finas, é preciso muito cuidado, porque se eu usar as gotas mais finas de maneira irresponsável, eu vou causar deriva. Então eu preciso tomar cuidado com isso, porque essa estratégia ela pode gerar um erro, né, que é a deriva. E talvez a estratégia mais recente que a gente tem, que tem uma demanda muito grande por parte daqueles que planejam a aplicação, é a estratégia de você melhorar a uniformidade de deposição. A uniformidade de deposição é bom em qualquer circunstância, mas no passado mais recente, a uniformidade virou um desejo maior por conta da necessidade de eu manejar essa questão de resistência aos produtos, né? Então, quando eu tenho uma aplicação mais uniforme, né, e que eu tenho pouca, ou se eu pudesse ter nenhuma variação de dose no campo, eu estaria deixando de selecionar genótipos resistentes e ocasionar todo o desequilíbrio que isso possa, resistentes ou tolerantes, né, e todo o desequilíbrio que isso possa trazer. Então, a estratégia para melhorar essa uniformidade é você aumentar o volume de calda. Por quê? Porque você tem mais gotas, né? E com o volume de calda maior, se eu puder ainda colocar algum produto, um surfatante, por exemplo, na calda, que melhora o espalhamento, eu passo a ter uma uniformidade maior, né? Não há necessidade de você reduzir as gotas, basta que você aumente o volume, e isso em geral, se possível, seguido de uma redução de velocidade da máquina, que eu possa ter uma aplicação mais tranquila, menos estressada do ponto de vista operacional, eu passo a ter uma uniformidade maior. E com isso eu passo a ter uma qualidade melhor para a aplicação. Tudo isso que a gente discutiu, essas estratégias, elas têm que estar sintonizadas com a relação do tamanho das gotas com o alvo. Então, se eu observar que o tamanho da gota ele implica, né, uma decisão de cobertura, né? Lembra, né? O volume de calda dividido pelo tamanho da gota dá a cobertura. Então, se eu aplico gotas que sejam grossas, médias, finas, muito finas, eu modifico a capacidade dessas gotas de cobrir os alvos ou de penetrar pelo meio das folhas. Então, até pus uma imagem de uma cultura bem fechada, aí uma soja, né, bem densa de enfolhamento. E aí, numa situação dessa, se eu aplico gotas grossas, a maior parte das gotas, né, vai se depositar no terço superior, na parte bem superior das plantas. E uma quantidade pequena vai até o terço médio, e uma quantidade muito pequena vai até o terço inferior, né? Como eu jogar areia grossa nas peneiras, a areia vai ficar por cima. Se eu usar gotas médias, finas ou muito finas, o que muda nessa proporção? Então, as gotas que chegam ao terço médio, né, que essas barrinhas de cor rosa, ou as gotas que chegam no terço inferior, que são essas barrinhas amarelas, conforme eu diminuo o tamanho das gotas, a quantidade de gotas que vai passando para as partes inferiores da planta, então o terço médio e inferior, vai aumentando. Então veja que as gotas grossas é uma quantidade muito pequena de gotas que chega no terço inferior. E as gotas muito finas eu tenho uma quantidade bem maior. Nunca vai ser uma quantidade grande. Sempre eu vou ter mais gotas chegando, mais cobertura no terço superior, óbvio, isso é físico, né? A arquitetura da planta não permite que as gotas passem, mas em geral a gente tem esse tipo de distribuição, né? E na verdade, quando a gente tenta montar o balanço, né, daquilo que a gente quer de segurança e qualidade, a gente tem que levar em consideração isso, né? Para eu relacionar o tamanho das gotas com os alvos e relacionar, né, a qualidade da aplicação com a segurança, lembra? Uma gota maior, ela é mais segura, mas ela gera menos cobertura, menos penetração. Então, eu preciso tentar o equilíbrio dessa balança. Eu sempre tenho que lembrar que isso também interfere na relação com o alvo. Se eu pego um alvo tridimensional como essa cultura bem folhada, e eu aplico gotas, por exemplo, médias a grossas, gotas maiores que vão privilegiar a segurança, eu tenho que ter um entendimento que isso pode ter um efeito na qualidade. E vice-versa, né? Se eu aplico gotas mais finas que privilegiariam a qualidade,
elas vão tornar a aplicação menos segura. E isso é muito importante para o entendimento, né, do que pode acontecer se eu usar essas gotas mais finas. E talvez a gente defina isso melhor explicando o processo de deriva, né? Então, quando eu coloco a deriva como um processo de perdas, né, um processo que leva eu deixar de ter aquela taxa de recuperação, então eu tenho que entender, né, que quando eu aplico essas gotas mais finas, elas vão estar em condições meteorológicas favoráveis sendo perdidas, né? Então, obviamente, a deriva ela tem um posicionamento que depende de vários fatores, né? Esses fatores eles são descritivos do impacto de cada fator, né? Então, o espectro de gotas com a sua população, então as gotas mais finas vão impactar, né? Eu tenho as condições meteorológicas, então velocidade do vento, umidade, temperatura do ar, como fatores que vão interferir nessas gotas que estão sendo geradas, né? Eu tenho as condições operacionais, então a velocidade da máquina, a altura da pulverização, então todos os fatores que levam a eu ter um impacto maior ou menor dessas gotas no processo e velocidades maiores ou alturas maiores da barra de poluição podem gerar mais deriva. Eu tenho a composição da cauda, uma vez que a composição da cauda interfere no processo de geração de gotas, interfere naquela população de gotas, então por isso eu posso ter uma influência. E finalmente eu não posso esquecer, né, que a deriva ela pode ser cumulativa, eu posso estar acumulando uma dose de um produto, por exemplo, numa cultura vizinha, e isso gerar um efeito cumulativo que possa ser fitotóxico. Então, o tamanho da área aplicada também é bastante importante enquanto entendimento da aplicação, né? E aí, para a gente ir fechando essa ideia das boas práticas pensando na tecnologia de aplicação, a gente deve lembrar, né, que é muito importante que as aplicações sejam sempre feitas de forma que eu garanta que exista umidade relativa do ar superior a 50%, né? Eu devo tentar, sempre que possível, fazer a aplicação com temperaturas abaixo de 30 graus. Isso diminui a chance da gota, ou diminui a quantidade de evaporação que essas gotas vão sofrer, e isso melhora a segurança da aplicação. Eu devo tentar aplicar com velocidade média do vento entre 3 e 10 km por hora, que é uma condição em que eu tenho uma atmosfera em movimento que facilita a deposição das gotas. A gente deve evitar a condição de ar parado, porque isso identifica processos que podem causar a flutuação das gotas, e velocidades muito elevadas podem levar as gotas a distância muito grande, né? Esses valores que a gente está posicionando são sempre médias, né, durante os tiros de aplicação, então a gente procura não trabalhar com valor absoluto, porque ele sempre é de alguma forma variável. E aí, como a gente define uma média, a gente tenta colocar essa média dentro desses limites, né? Mas obviamente é extremamente importante que, para definir o que eu posso admitir de variabilidade desses fatores, eu tenho que usar bom senso, né? Então, é aquela história, a média 10 de velocidade, né? Pode ser, por exemplo, de 8 a 12, tá bom, né? Mas a média 10 pode ser de 0 a 20, o que estaria totalmente inadequado. Então, é importante que a gente sempre posicione essas condições, essa relação da tecnologia de aplicação com as condições meteorológicas, de forma a usar o bom senso para definir isso. Aproveitando o gancho, a gente tem uma pergunta, né, João, por favor. Professor, o Bruno Rocha perguntou: a aplicação de avião seria feita da mesma forma? Exatamente, Bruno. Na verdade, tudo isso que nós estamos falando se refere à tecnologia de aplicação. Óbvio que eu estou usando exemplos e eu estou mostrando situações de aplicação com pontas de pulverização que se assemelham às pontas que são usadas para aplicação terrestre, mas todos os conceitos de boas práticas, eles se aplicam à aviação agrícola também. Inclusive, exatamente, né, nesta imagem que você está vendo, da relação das condições meteorológicas com a tecnologia de aplicação, todos esses parâmetros são levados em consideração, aliás, de maneira muito incisiva, eu diria até que de maneira imperativa, para que a gente tenha segurança na aplicação. É fundamental que esses parâmetros meteorológicos sejam seguidos à risca, no caso das aplicações aéreas, para que a gente possa evitar o risco de deriva. E aí a gente chega, né, no final da nossa apresentação com vamos dizer assim, uma proposta, né, de colocar a técnica de redução de deriva como uma proposta de aplicação que seja sustentável, que seja responsável, né, que esteja dentro do conceito de boas práticas, né? Quando eu apresento a técnica de redução de deriva com uma combinação de elementos que vai reduzir esse risco, eu estou tentando mostrar para vocês que eu posso, né, dentro de tudo que a gente falou, escolher uma técnica de geração de gotas que ofereça deriva reduzida. Então, vou lá e escolho uma gota, por exemplo, que tem uma
quantidade de gotas menor do que 100 reduzida. Lembra a distribuição, né? A curva de distribuição, os elementos que estão, né, os indivíduos estão abaixo da média. Então, eu vou tentar evitar uma população que tem uma grande quantidade de indivíduos de gotas muito finas. E vou escolher uma cauda que tenha potencial para reduzir as perdas. Então, aí vai ser importante os produtos, as suas formulações, os adjuvantes que eu vou colocar na cauda, né, as decisões de volume de cauda, porque isso interfere na concentração desses componentes na cauda, isso interfere no espectro de gotas, e se interfere no espectro de gotas, interfere na deriva. E, finalmente, eu vou tentar fazer tudo isso nas condições meteorológicas que sejam mais seguras. Então, se eu conseguir juntar a melhor técnica com a melhor cauda na condição meteorológica que seja mais seguro, então, mais seguro, eu consigo posicionar essa técnica como uma técnica de redução de deriva e, com isso, eu coloco a aplicação de uma maneira mais segura, mais responsável. Eu consigo colocar essa técnica de aplicação de uma maneira mais correta. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? Esse é um trabalho de boas práticas que visa trazer o conceito da tecnologia de aplicação dentro desse uso seguro e responsável dos produtos fitossanitários. Eu gostaria de reforçar para vocês que todos os elementos que foram discutidos aqui, eles fazem parte da base da tecnologia de aplicação. Vocês têm absoluta disponibilidade de materiais, de livros, de apostilas, né? A gente vai estar, né, constantemente alimentando isso e a gente vai estar discutindo isso no espaço que a gente tem dentro do Boas Práticas Agrícolas nas redes sociais. Então, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no próprio site boaspraticasagricolas.com.br vocês vão ter acesso a mais informações. A gente sempre está colocando materiais novos, né? E, obviamente, a gente está à disposição de vocês dentro daquilo que for possível, tanto na universidade quanto aqui no site Boas Práticas, para que a gente possa estar sempre avançando com vocês nesse conteúdo, né, de tecnologia de aplicação, e que para a gente possa fazer isso sempre com qualidade e com responsabilidade. Eu agradeço vocês aí pela atenção e eu espero que todos façam daqui para frente aplicações que sejam dentro do conceito de boas práticas. Muito obrigado.